E aí galera, beleza? Voltando aqui a continuação do nosso tutorial, a gente ia fazer a parte do script, então na aula anterior a gente já criou o script, a gente só não abriu ele, mas criou ele aqui dentro, né? E dando dois cliques você vai abrir ele com o seu editor aí. No meu caso é Visual Studio, mas você pode estar usando o Mono Developer, não tem problema, tá? Então é o seguinte, a gente tem a estrutura básica do nosso script, né? No caso do C Sharp, eu tenho aqui Public Class, ou seja, é uma classe pública, chamada CarController, que herda todas as características de MonoBehavior. Tá? E dentro dessa classe eu tenho dois métodos, que é o método start, que é executado assim que meu objeto, ou seja, que o objeto que carrega esse script é instanciado na memória. Tá? E o método update, que é executado a cada frame, ou seja, claro, para esse método ser executado, o meu objeto ele tem que existir na memória da máquina. Então o objeto ele já está instanciado. Enquanto ele estiver instanciado e a cada frame percorrido pelo meu jogo, esse método vai ser executado. Então a gente só tem que tomar um cuidado que é o seguinte, geralmente as pessoas saem metendo código aqui dentro de update, e isso não é bacana, por quê? Porque enquanto o processamento que tiver aqui dentro não terminar, ele não vai pular para o próximo frame, e isso pode acabar deixando o seu jogo lento, ou seja, com lag, o famoso lag, né? Que faz com que os jogos fiquem bem lentos. Então assim, tem que tomar cuidado com os processamentos a ser feito aqui dentro de update, tá? Então vamos lá. A gente trabalha com variáveis, que são espaços de memória que servem para a gente armazenar valores. E inicialmente a gente vai armazenar uns valores referente à configuração do meu carro, né? Ou seja, a potência e a extensão máxima dele. Então aqui, ó, public float max max torque, né? É igual a 50. Dá um torque inicial de 50. Então o que é isso aqui? Float é o tipo da minha variável, public é o escopo, é o, como eu posso explicar isso aqui? É a definição, tipo, qual o grau de acessibilidade da minha variável, ou seja, quando eu declaro ela como pública, quando esse objeto estiver instanciado na memória, que esse script, essa classe estiver instanciada na memória, ou seja, quando ela for de fato um objeto, qualquer outro componente, qualquer outro código pode fazer acesso a essa variável aqui, tá? Então ela é do tipo pública. Ela é pública e do tipo float, ou seja, ela guarda dados com casas decimais. A gente também tem um outro tipo que é o double, que também guarda números com casas decimais, né? Só que no Unity normalmente a gente não recorre ao tipo float, ao tipo double. O tipo double ele tem uma precisão maior, só que ele ocupa mais espaço na memória. E a maioria dos métodos do Unity trabalha com o tipo float. A gente não vai trabalhar com números tão grandes que precisa de uma precisão assim absurda, tá? E a próxima variável que eu vou declarar também do tipo float é o max steer. O que é esse max steer e por que eu defini ele como 30? Max steer é a extensão máxima da minha roda. O que é extensão? É simplesmente eu pegar a minha roda da frente, né, ou a de trás, e virar ela. Ó, eu virei ela aqui num ângulo de 32 graus, né? Vou voltar aqui, ó, 30. Ó, ela está num ângulo de 30 graus. Como eu defini 30 lá no meu código, é desse jeito aqui que minha roda vai virar. Essa quantidade. E eu acho que isso aqui é mais do que suficiente, né? Eu acho que até muito. A maioria dos carros da vida real também gira em torno disso, 25 a 35 graus a roda, tá? Então, esse max steer vai definir isso, o máximo que a minha roda pode girar para o meu carro fazer uma curva, né, fazer uma conversão. E tá, inicialmente a gente vai declarar só essas duas variáveis de configuração, ou seja, a potência do meu carro, o torque, e a extensão máxima. O torque, cara, é o seguinte: o motor, isso na vida real, ele trabalha, né? Ele tem uma potência e essa potência, essa energia que ele tem, ele usa para aplicar um torque nas rodas. Um torque é um tipo de força, tá? Eu não sei te explicar isso, porque é uma questão de física. E você pode procurar no Google o que é torque. Tem vários tutoriais bacanas que ensinam e você vai de fato entender o que é torque.
mas isso não cabe a mim. Eu também não sou bom para explicar física. Mas aqui dentro da Unity, só entenda que torque é a força aplicada na roda para fazer com que o carro ande, ou seja, que a roda gire e o carro se desenvolva, o carro, enfim, corra, ande, sei lá, tá? Que o carro se movimente. Então, quanto maior o seu torque, mais força o seu carro vai ter, tá? Mais potente ele vai ser, porém, pode ser que o pneu cante muito, entendeu? Então você tem que equilibrar essa questão de torque e peso do carro. Eu vou declarar algumas outras variáveis que são as Wheel Colliders, né? Você lembra que eu criei minhas Wheel Colliders e eu preciso mexer nelas aqui dentro do meu código. Eu preciso fazer, por exemplo, com que elas girem, né? E dê tração para o carro. E como é que eu faço isso? Eu crio variáveis do tipo Wheel Collider, que vão armazenar uma referência de memória para minhas Wheel Colliders que está lá, né, no game, está lá na minha cena. Tá? Para cada uma das rodas, eu crio uma variável para armazenar a referência de cada uma das rodas, né? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Public Wheel Collider, e eu posso utilizar a mesma nomenclatura aqui, ó. Agora vamos mexer com os nossos Wheel Colliders. Ó, roda TD, roda TE, roda FD, roda FE, tá? Então vamos lá. Eu não vou usar a mesma nomenclatura porque é o seguinte, eu também vou precisar referenciar as minhas Wheel Transforms, que são de fato o modelo 3D das minhas rodas. Então assim, isso vai acabar criando bagunça até mesmo para vocês. Então, para cada uma dessas Wheel Colliders, eu vou criar uma variável. Eu vou colocar um prefixo nela, que é o que? WC, de Wheel Colliders, né? E vou colocar aqui, por exemplo, frontal esquerda, FE, public Wheel Collider, WC, frontal direita, public Wheel Collider, WC, traseira esquerda. Coloquei um public Wheel Colliders, WC, traseira direita, ok? Então, cada uma dessas aqui, né, para uma das minhas rodas, ou seja, são 4 variáveis do tipo Wheel Collider, que vai armazenar uma referência de memória para minhas Wheel Colliders, né, para cada uma das rodas. Por que eu preciso disso? Porque eu preciso acessar as propriedades da Wheel Collider e fazer com que ela rode e carregue o meu carro, tá? A gente vai entender isso logo logo. Então, acho que por hora é só isso, né? A gente só precisa dessas variáveis. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui e escrever um novo método, tá? Void fixed update. Para que serve esse método, né? O fixed update ele é executado a um determinado intervalo de tempo e esse tempo ele é fixo, tá? Então, para processamento de física, para cálculos pesados, normalmente você vai usar o fixed update, justamente para não atrapalhar os frames aqui do meu jogo. Eu poderia fazer isso em update? Poderia. Eu tenho uma máquina razoável, pelo menos aqui para 2016, né, para minha época, não sei que data você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu tenho um PC razoável, eu conseguiria sim tranquilamente fazer esse jogo rodar, criando todos os cálculos, né, chamando os métodos da Unity aqui dentro do update. Mas quando a gente desenvolve um game, a gente não pensa só que a gente vai jogar. Normalmente você não desenvolve um jogo. Normalmente, dificilmente você joga o jogo que você mesmo desenvolve, né? Outras pessoas é quem joga. Então o método fixed update ele é semelhante ao update, a diferença é que ele é executado em um determinado intervalo de tempo e não por frame, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Vai ser criar uma variável local, ou seja, essa variável ela pertence ao método e ela só é acessível aqui dentro, do tipo float, né? Então float steer. E ela vai receber o que? Ela vai receber o input.getAxis, tá? Na vertical. Já vou explicar isso para vocês. Multiplicado pelo max steer, tá? Então, o que é isso, né?
O método input_get_axis ele retorna valores entre menos 1 e 1. Ou seja, quando o usuário apertar para baixo, ou seja, no seu teclado ele apertar a tecla direcional down, que é a tecla apontando para baixo, ele vai retornar um valor negativo. Se ele apertar essa tecla para cima, ou seja, up, que é a tecla direcional que aponta para cima, ele vai retornar um valor positivo. E ele vai multiplicar isso por max stir, que é a minha extensão máxima, e vai armazenar em stir. Ou seja, se ele não apertar nada, o valor retornado é zero. Então, 0 multiplicado por 30, isso vai dar zero. Ou seja, o meu carro não vai estercer se o cara não apertar nenhum botão. Opa, aqui é horizontal, desculpem, tá, pessoal? Horizontal, expliquei tudo errado, mas assim, o princípio é o mesmo, a diferença é que as teclas vão ser direcionais, ou seja, vão ser left, né, que é esquerda, e right, que é direita. Então, se eles apertar essa tecla na horizontal, eles vão estercer aqui o carro, né? Porque se ele apertar para um lado, retorna negativo. Acho que para a esquerda retorna negativo, para a direita retorna positivo. E aí ele vai estercer o meu carro, né? Então, 1 multiplicado por 30 é 30. Então, ele vai estercer 30 para a direita. 30 positivo é o quê? É a minha direita, right. E se ele apertar para a esquerda, ele vai retornar menos 1. Menos 1 multiplicado por 30 é igual a menos 30. Então, ele vai estercer a minha extensão máxima para a esquerda, certo? E eu vou armazenar esse valor aqui em stir, tá? Já já você vai entender como é que eu vou estercer o carro, porque eu estou armazenando esse valor por enquanto numa variável local. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos dar tração para as nossas rodas. Eu posso também fazer a mesma coisa, ó, float torque é igual a input.getAxis e agora sim na vertical multiplicado por max torque. Funciona da mesma forma. A diferença agora é que se o cara apertar para baixo ou para cima, né, para baixo ele vai tornar um valor positivo e para baixo um valor negativo e para cima um valor positivo, tá, galera? Funciona da mesma forma. Ah, mas e se eu quiser mudar, aqui as teclas? Pessoal, não é só com as teclas direcionais. Isso aqui vai funcionar com WASD, tá? Ou seja, WS, W para frente, S para trás, ou seja, W positivo, S negativo. A esquerda e D direita, ou seja, A negativo e D positivo. O interessante desse input get axis é que ele funciona com controle. Por exemplo, eu tenho um joystick aqui conectado na minha máquina agora. E quando eu for testar, eu posso usar o joystick. Por exemplo, se eu apertar o analógico esquerdo para frente, ele vai andar para frente. Se eu apertar para trás, ele vai andar para trás, o carro, né? Então armazenei aqui o valor aqui, tá? Em stir e torque, são minhas variáveis locais. E agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar tração nas minhas rodas. Eu posso tanto aplicar tração nas 4 rodas, eu posso aplicar tração só nas duas da frente, ou só numa de um lado, ou só numa de outro lado, ou nas duas de trás. Enfim, posso aplicar tração do jeito que eu quiser. Eu vou esses carros populares, por exemplo o Polo, a maioria deles, na verdade a maioria esmagadora dos carros populares no Brasil, a tração é frontal, é nas rodas da frente, tração dianteira, tá? Então eu vou aplicar a extensão e a tração nas rodas frontais. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, né? Eu vou dizer o quê? Que a minha WC, ou seja, a minha Wheel Collider frontal esquerda, ponto torque, motor torque, ou seja, ponto motor torque, ou seja, o torque que vai ser aplicado na roda é igual a torque. O que eu estou falando? Que ele vai receber um torque nessa roda de 50, ou seja, ele vai aplicar um torque de 50 kg na minha roda frontal esquerda. Só que, claro, o torque, né, a tração, ela não é só numa das rodas, ela é nas duas rodas da frente. Então, eu vou copiar e colar essa linha essa linha de código, tá? E vou trocar só aqui, ó, FE por FD, ou seja, frontal direita. Pronto, o meu carro já vai para frente e para trás. Ah, e como é que eu faço para ele virar? A mesma coisa.
WCFE ponto steer angle, ou seja, o ângulo de extensão, ou seja, que no máximo é 30, então ele vai virar o máximo que ele vai virar é 30 graus para o lado, né? Vai receber o meu steer. E isso tem que ser aplicado nas duas rodas, tá? Ponto steer angle. Steer angle é igual a steer, tá? Quer ver? Ó, olha só. Por que tem que ser aplicado nas duas rodas? Porque as duas rodas elas têm que virar para o mesmo lado, certo? Olha só, eu vou selecionar aqui o Transforms, a primeira de cá e essa de cá. Ó, selecionei as duas, deixa eu ver se as duas vão virar. Não, pera aí. Ah, tá. Tem que selecionar aqui em cima, tá? Não é a de baixo. Eu não vou selecionar as meshes, vou selecionar essas aqui. Olha só. Quando eu virar pra cá, olha a outra. Também, entendeu? É claro, esse negócio do freio aqui eu vou arrumar porque ele não está acompanhando a roda, mas isso aí é o de menos, tá? O primeiro é entender e fazer com que o torque seja aplicado na roda, ou seja, que o carro ande e que ele esteça, né? Esse é o mais importante. Então ele vai ficar assim, né? Se estecer para o outro lado, né? Certo? Então, deixa eu voltar aqui a escala para zero para consertar a roda do meu carro, ok? Então é isso que vai acontecer. Acho que deixa eu salvar aqui, ó, a gente está com 16 minutos de aula e a gente fez bem pouca coisa, mas é importante é que eu estou explicando e eu espero que vocês estejam aprendendo. Não sei se a minha metodologia é melhor. Então o que a gente fez aqui? Basicamente pegou, armazenou numa variável do tipo float a extensão máxima, né, multiplicado pelo o eixo que o cara apertar, e atribuiu aqui as duas rodas frontais, e a mesma coisa a gente fez com o ângulo de extensão. Ou seja, esse método fixed update ele vai ficar sendo executado aí toda hora. Então toda hora ele vai ficar verificando se eu apertei alguma coisa. Ó, se eu virar para o lado, se eu andar para, deixa eu ver, nada acontece. Faltou uma parte muito importante dessa aula e é a última, né? A última parte dessa aula. É claro que a gente vai ter outras aulas. Que é o seguinte: você lembra dessas variáveis que a gente criou aqui? As wheel colliders. Então, como é que ela sabe que elas têm que apontar para cada uma das minhas wheel colliders? Eu vou até agora destravar esses transforms aqui, ó. Eu vou até fazer com que eles não sejam exibidos, que agora a gente tem que ter toda a nossa atenção voltada às wheel colliders. Então a gente tem aqui as nossas wheel colliders. Como é que essas variáveis elas sabem que elas têm que apontar para cada uma dessas wheel colliders? É simples, galera. Elas não sabem que elas têm que apontar. E por isso que a gente tem que dizer isso. Então, quem é que vai carregar esse script aqui? É o nosso carro. O nosso carro como um todo, tá? É o objeto que armazena todos os componentes do nosso carro, né? Então, vou puxar aqui e arrastar para dentro do nosso carro, ó. Já apareceu aqui, ó, Car Controller. E tá vendo aqui, ó, que apareceu as variáveis, ó, Max Torque. Eu posso definir o Max Torque e a extensão por aqui também. E também eu posso definir as minhas wheel colliders por aqui, né? Eu posso dizer para aquelas variáveis que elas vão apontar para essas wheel colliders. Então, primeira, a wheel collider frontal esquerda. Então, eu vou procurar aqui, ó, roda frontal esquerda. Só que, olha, se lembra, olha só uma coisa. As minhas Wheel Transformers têm os mesmos nomes das minhas Wheel Collider, né? Então assim, eu deveria ter pensado nisso realmente, mas eu não vou modificar esse nome agora. Em vez de pegar e modificar, eu vou clicar aqui em cima, vou descer embaixo de novo, né? Vai estar aparecendo aqui. Eu vou pegar, clicar e arrastar. Então primeiro, roda traseira direita, né? Mas a primeira que eu tenho que definir aqui, ó, é a FE, certo? Então aqui, ó, roda FE, frontal esquerda, definir. Vou arrastar e vou soltar. Roda frontal direita, definir. Roda, deixa eu ver, traseira esquerda, né? Traseira esquerda. Opa, soltei ali. Roda traseira esquerda e roda traseira direita. Vamos ver agora nosso
Ó, o meu carro ele está se movimentando bem devagar porque ele está muito pesado e o torque ele está muito pouco para movimentar 1.500 quilos, né? Eu poderia, por exemplo, pegar o meu carro e dizer que ele só tem 200 quilos, só para fazer com que o meu carro mova mais rápido. Olha só, já tem meu carro se movendo. Ah, mas cadê as rodas? As rodas não estão girando. Realmente, a gente vai fazer isso no próxima aula. Mas só para demonstrar aqui, vou mudar aqui, ó, default, né, para 2x3 para eu ver aqui a minha cena de jogo e a minha cena de edição ao mesmo tempo, né? Vou clicar aqui em cima do polo e clicar 2 vezes no F para ele acompanhar, né? Olha só isso. Tá vendo o Wheel Collider estecendo ali, ó? Tô virando meu carro. Ó. Tá vendo? E a de trás está girando, mas o torque está sendo aplicado só na da frente, claro. A de trás está girando, que é a lei da física, né? Se você está botando o carro em movimento, né? E a de trás lá tem um eixo e tudo mais, ela tem que girar, né? Mas veja como essa Wheel Collider, ela imita certinho a minha roda, tá vendo? Olha como ela simula tão bem as rodas de um carro, tá? E sim, é claro, tá ridículo. Tem um círculo ali movendo o carro. Que merda é essa, cara? Relaxa que na próxima aula a gente vai aprender a fazer com que as rodas, né, as rodas do carro mesmo, se movimentem de acordo com os wheel colliders. Mas nunca se esqueça, quem move o carro não é as rodas 3D, é as wheel colliders, tá? As rodas 3D só imita o movimento da wheel collider, dando a ilusão para o jogador que é a mesh 3D que está puxando o carro, mas isso não importa. Para a gente que está desenvolvendo, a gente sabe, né, que é a roda, que é a Wheel Collider que está puxando o carro, mas para o usuário ele não está nem aí para isso, ele está pouco se lixando, ele só quer jogar, tá? Então a gente já conseguiu uma física aí até bacana para o nosso carro, né? Então até a próxima aula e tchau!